A paz do Senhor, meus amores, amém? Hoje eu vim trazer uma reflexão sobre tirar o lixo, sobre tirar o pó. Eu tava lendo esses dias naquele livrinho Pão Diário, a mensagem da manhã, e lá tava falando sobre tirar o pó. Muito me chamou a atenção porque naquele livrinho eles contam que eles observavam como funcionava quando eles iam tirar o pó. E é interessante que realmente aquilo é verdade, que nós só percebemos o tanto de poeira que existe no lugar quando nós vamos limpar, quando nós vamos tirar o pó. E só quem limpa é que sabe o tanto de pó que tinha. Bem assim acontece na nossa vida espiritual também. Nós não podemos deixar o pó acumular. O pó na nossa vida espiritual significa o pecado. Então, o pecado, traduzido em sentimentos, pensamentos e atitudes. Olha lá o que diz em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, pessoal, nós temos que ter o coração limpo diante do Senhor. Nós temos que ser puros de coração. Temos que buscar essa pureza, buscar essa santificação. Nós, por nós mesmos, não podemos nos santificar, porque nós, pela nossa essência, pela nossa natureza, nós somos impuros. Somente mediante a intervenção do Espírito Santo do Senhor é que nós podemos ser santificados, mediante a disposição do nosso coração. Como diz lá em Apocalipse, Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entrará, ceará com ele e ele com Jesus. Então, quando nós temos esse coração aberto, a porta do coração aberta, ele entra e faz a obra, mas nós temos que ter essa disposição. Porque ele não é que nem Satanás que entra sem bater, que é enxerido. Não, o Senhor não, ele é educado. E ele não se enfia de goela abaixo em ninguém. Por isso que nós também, quando nós formos fazer a obra, quando nós formos falar do amor do Senhor para uma pessoa, nós temos que entender que, como diz a palavra do Senhor, não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Se nem o Senhor, que é Deus, não enfia Ele mesmo de goela abaixo em alguém, nós vamos fazer? Nós não podemos fazer isso, pessoal. Nós temos que simplesmente ministrar o que Deus colocar no nosso coração, porque a obra é dele, a obra não é nossa. Nós somos apenas instrumentos na mão daquele que faz a obra, ok? Então, voltando lá na parte de tirar o pó, nós temos que vigiar os nossos pecados, nós temos que estar bem atentos às nossas falhas. Porque às vezes nós não matamos, nós não furtamos, nós não roubamos, mas nós cometemos pecados que nós pensamos que não são tão graves. Lá no livro de Cantares diz que as raposinhas corroem a vide. Então, eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, eu não adultero, mas eu falo mal da vida do meu irmão. Passa a irmã na rua, eu falo mal dela. Aí eu penso que eu sou melhor do que aquele que matou. Eu não sou melhor. Diante de Deus não existe pecadinho nem pecadão. Existe forma diferente de se tratar o pecado, mas tamanho de pecado não existe diante do Senhor. Lá em Provérbios também fala que aquele que guarda a língua guarda a alma de angústias. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Nós temos que todos os dias tirar o pó. Esse pó é o pecado, volto a dizer. Nós temos que vigiar com o pecado, com os sentimentos, com aquilo que vai no nosso coração, com aquilo que tem no nosso pensamento. Porque o que tem no nosso pensamento, nós agimos. Certa feita eu estava assistindo uma ministração do pastor Silas Malafaia e ele explicava sobre o pensamento, o poder do pensamento. E ele disse uma frase bem interessante: nem tudo que eu penso eu faço, mas tudo que eu faço eu penso. É fato. Tudo que nós fazemos, nós pensamos primeiro. Nós temos que pensar antes em coisas boas. Aquilo que não for bom, aquilo que não for aproveitável, nós temos que descartar, porque aquilo não vai trazer comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado com isso daí. Pensar que aquilo é tão pequenininho que não tem problema sim. Nós temos que tomar cuidado sim com os pecados, entre aspas aí, maiores, mas também com os pecadinhos. Com todos os pecados nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ter o coração reto. Pessoal, nós precisamos pensar na vida eterna. Isso aqui que nós vivemos é muito pouco para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que pensar e projetar a nossa vida para a vida eterna. Aí, se nós não cuidamos de tirar o pó, de vigiar os pecados todos os dias, aquilo passa a fazer parte, a integrar a nossa vida de tal forma que nós pensamos que aquilo é natural.
que nós pensamos que está tudo bem. O que tem? Não tem nada demais. Tem sim. Nós precisamos vigiar com isso daí, porque aí passa a ser natural. Aí enraizou. Aí a hora que enraiza fica mais difícil ainda de tirar do que enquanto está no começo. Então vigiem, ok? Tirem o pó todos os dias. Façam um exame de coração, de consciência, de sentimento. Todos os dias, para verificar onde que você está errando. Para verificar aonde que está o seu maior enrosco, onde que você não está conseguindo mudar. Se você tenta, luta com aquilo, mas não consegue, faça aquela oração de Neemias 6:9. Agora, pois, ó Senhor, esforça as minhas mãos. Peça que Deus venha esforçar as suas mãos. Se você quer, mas não consegue, o Senhor vai te ajudar. Agora, se você consegue, mas não quer, aí Deus vai te dizer, esforça-te e eu te ajudarei. Então, amém? Fica essa mensagem de reflexão hoje para nós e pensarmos nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, ok? Nos nossos pensamentos e termos mais cuidado, pessoal. Orar mais, buscar mais, ler mais coisas da parte do Senhor. Leia a Bíblia, leia livros de Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Eu torno a dizer, eu disse, mas eu volto a dizer, nós precisamos conhecer mais a Deus, ter mais intimidade. Depois nós saímos dizendo por aí que o Senhor não faz mais milagres. Ele faz sim, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o de sempre, o que vai ser para sempre. Quem muda somos nós que nos afastamos da presença dEle, e aí nós queremos que Ele opera da mesma forma, ok? Então, um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.